Paris não se construiu ao acaso. Foi organizada, estruturada, imposta na pedra. Aqui, cada eixo é uma decisão. Cada praça, uma relação de forças. Cada fachada, uma demonstração. Paris não tem um centro, tem vários. Mas este é o mais antigo, o mais denso, o mais carregado de memória. Do Louvre à Ópera. Do Sena às Tulherias. Atravessamos o Paris que governou, ordenou, moldou a cidade. Um Paris mineral. Um Paris de poder, de símbolos e de continuidade. Este dia será construído a partir de contrastes. O rigor das grandes perspectivas, face às pausas das margens do rio. Os dourados da ópera, face à precisão de um ateliê de macarons, onde se aprende a dominar um gesto, uma matéria, um saber fazer. A grandeza de uma capital, percorrida à escala humana, passo a passo. Hoje, levamo-vos ao coração do Paris histórico. Bem-vindos ao coração real de Paris. O nosso dia começa na Rue Cambon, em frente ao Tribunal de Contas. É uma escolha simbólica. Esta instituição é a herdeira direta dos gabinetes, que desde a Idade Média fiscalizavam as finanças da coroa. Mesmo ao lado, a igreja de Notre-Dame de l'Assomption. Esta rotunda inesperada foi outrora a capela de um convento, escondida na sombra do Palácio das Tulherias. É o contraste perfeito, o silêncio de uma cúpula sagrada, antes de mergulhar na desmesura da Praça da Concórdia. Seguimos pela Rue de Rivoli, uma perspectiva de 2 quilômetros de arcadas perfeitas, aberta por Napoleão para ligar o Louvre ao leste de Paris. Chegamos à Praça da Concórdia, uma das maiores praças da Europa. 8,5 hectares de pedra, de espaço, de perspectivas. O olhar perde-se em todas as direções. A oeste, os Campos Elíseos sobem em direção ao Arco do Triunfo. A leste, o Jardim das Tulherias conduz ao Louvre. A norte, a Madeleine. A sul, a Assembleia Nacional. Paris organiza-se a partir deste ponto. No centro, o obelisco de Luxor. 3.300 anos de história. Oferecido pelo vice-rei do Egito, Muhammad Ali, foi erguido aqui em 1836, após uma viagem de vários anos desde o Templo de Luxor, pelo Nilo, o Mediterrâneo e o Sena. 23 metros de granito rosa, cobertos de hieróglifos. O monumento mais antigo de Paris, muito mais antigo do que a própria cidade. De cada lado, 2 fontes monumentais. É numa destas bacias que Anne Hathaway acaba por atirar o telemóvel em O Diabo Veste Prada. A norte, a navegação fluvial. A sul, a navegação marítima. À volta, 8 estátuas representam as grandes cidades de França. A praça nem sempre teve este nome. Foi Praça Luís XV. Depois Praça da Revolução, onde foi instalada a guilhotina. Luís XVI foi aqui executado. Maria Antonieta.
Danton, Robespierre. O solo que pisamos viu cair a monarquia e aqueles que a derrubaram. Após o terror, procurou-se o apaziguamento. Chamaram-lhe concórdia, do latim concordia, harmonia. Uma palavra para tentar fechar as fraturas. Hoje é um cruzamento. Deixamos a Concórdia para outra praça. Seguimos pela Rue Saint-Honoré, um eixo antigo que liga há séculos o Louvre, as Tulherias e a Praça Vendôme. Octogonal, perfeitamente simétrica. Uma arquitetura do século XVII, encomendada por Luís XIV. Aqui, tudo é ordem, tudo é controlo. As fachadas são idênticas, alinhadas com uma precisão absoluta. Pedra clara. Arcadas regulares. Telhados de ardósia. Um estojo de pedra pensado para impressionar. No centro, a coluna Vendôme. 44 metros de bronze, erguida em 1810 por ordem de Napoleão. Inspirada na coluna de Trajano, em Roma. O bronze provém dos canhões capturados ao inimigo na Batalha de Austerlitz. Uma espiral de baixos relevos narra as campanhas militares do Império até ao topo. Lá em cima, Napoleão em César. A coluna é derrubada durante a Comuna, em 1871, símbolo do poder imperial lançado ao chão. Depois, reconstruída. Hoje, a Praça Vendôme é um lugar de luxo. Joalheiros, alta costura, hotéis de luxo. E, no entanto, apesar da sua centralidade, a praça permanece surpreendentemente calma. Ao pé da praça, uma paragem mais simples. Le Petit Vendôme, um bistrô de bairro, aberto desde 1954. Pedimos um jambon beurre, baguete estaladiça, manteiga suave, presunto do osso cortado na hora. Simples, eficaz. Parisiense. Atravessamos a Rue de Rivoli. O Jardim das Tulherias abre-se à nossa frente. Ao centro, a Bacia Olímpica recorda a passagem dos Jogos de 2024. Instalação efêmera inserida, por um tempo, num espaço desenhado para a permanência. 28 hectares de alamedas retas, árvores alinhadas. Um jardim à francesa. Tudo é simetria. Criado no século XVI para Catarina de Médicis, redesenhado por Le Nôtre no século XVII. A Alameda Central segue em linha reta em direção ao Louvre. A pirâmide já surge ao longe. À volta dos lagos, cadeiras verdes. Encontramos um banco à sombra.
desembrulhamos a sanduíche. Estátuas pontuam as alamedas. Ao longe, a Orangerie, onde estão expostos os ninféas de Monet. Um primeiro limiar, uma primeira perspectiva, e ao fundo, a pirâmide. Surge no pátio Napoleão. Vidro e metal, geometria perfeita. Uma intervenção contemporânea no coração de um palácio real plurissecular. Inaugurada em 1989, dividiu Paris. Demasiado moderna. Demasiado ousada. Sem a esmagar. À volta, o pátio abre-se. Erguemos os olhos para as fachadas do palácio. As alas estendem-se por centenas de metros. Um palácio nascido como fortaleza no século XII, tornado residência real e depois museu. Mais de 8 séculos de história contidos nestas paredes. Entramos pela pirâmide. A luz desce do alto, filtrada pelo vidro. O Louvre é imenso. Aqui, não se caminha apenas pela história. Caminha-se também pelo cinema. Foi nestes corredores que Tom Hanks decifrava enigmas em O Código da Vinci, ou onde os protagonistas de Band Apart tentavam atravessar o museu a correr. Quanto a nós, vamos tomar o nosso tempo, nível após nível, subindo lentamente através dos séculos. Sob os nossos pés, os vestígios da fortaleza medieval de Filipe Augusto. Muros maciços, fossos, pedras espessas. Um Louvre defensivo, muito antes do palácio, muito antes do museu. Foi aqui que tudo começou. Subimos um piso. As salas enchem-se de esculturas, sarcófagos, estelas. Egito, Grécia, Roma. O tempo muda de escala. Já não se pensa em séculos, mas em milênios. A Vênus de Milo atrai os olhares. Descoberta em 1820 na ilha de Milo, torna-se rapidamente o tesouro grego de França. Sem braços, mas com uma presença intacta. Mais adiante, a vitória de Samotrácia, no topo da escadaria Daru. Uma silhueta em movimento, suspensa no impulso. Subimos novamente. O monumental dá lugar ao detalhe. Mobiliário, tapeçarias, ourivesaria. Objetos do cotidiano, pensados também para afirmar uma posição, um estatuto.
Entramos depois na Galeria de Apolo. Um longo espaço dourado, concebido no século XVII como galeria de prestígio. Tetos pintados. Ouro. Simetria perfeita. Aqui estão expostas as joias da coroa. Esmeraldas, safiras, diamantes. Filmamos estas vitrinas sem o saber. Em outubro de 2025, a galeria é assaltada. 9 joias do século XIX desaparecem. Apenas a coroa da Imperatriz Eugênia é recuperada, danificada. O que vemos aqui já não existe. Mudamos de piso. A pintura ocidental impõe-se. A Mona Lisa está ali, atrás do vidro, observada por uma multidão compacta. Pequena no tamanho, imensa na carga simbólica. Mas à volta, centenas de outras telas contam a história da Europa. Cenas religiosas, retratos reais, batalhas, alegorias. Nas grandes salas, dominam-se a pintura histórica. A coroação de Napoleão, de Jacques-Louis David, é um dos seus pontos altos. Desembocamos subitamente num espaço inesperado. Um volume imenso, banhado por luz natural. Sobre nós, uma cobertura de vidro monumental. Estamos no Pátio Marly. Originalmente, estas esculturas encontravam-se nos jardins do Castelo de Marly-le-Roi, residência de Luís XIV. Cavalos empinados. Figuras mitológicas. O mármore capta a luz. À nossa volta, visitantes desenham. Estudantes de arte copiam as formas, estudam as proporções. Algumas ruas mais à frente, a Ópera Garnier. A fachada está em obras. O monumento está ali, mas oculto. Contornamos. Entramos. Mármore, dourados, escadarias monumentais. A Ópera Garnier não foi construída para ser discreta. Foi pensada para impressionar. Subimos a grande escadaria. Um espaço concebido como um palco em si mesmo. O decor é tão teatral que parece ter sido pensado para o cinema antes mesmo de este existir. Balaustradas esculpidas. Tetos pintados. A luz desce dos lustres. Cada detalhe é trabalhado. O estilo Segundo Império, em toda a sua desmesura. Faustoso, assumido. Chegamos ao grande foyer. Uma galeria imensa, com 54 metros de comprimento. Espelhos, colunas, frescos no teto.
tudo reflete, tudo brilha. Concebido para que o público se exibisse tanto quanto assistisse. Um espaço de desfile social, tanto quanto de espera. Os lustres de cristal iluminam os dourados e os mármores policromos. Entramos na sala vermelha e dourada. Varandas sobrepostas em forma de ferradura. No teto, o fresco de Chagall. Uma adição dos anos 1960, colorida, moderna, em contraste com o resto. Hoje, faz parte da história do lugar. Ao centro, o lustre monumental, suspenso sobre a sala. Difícil não imaginar o fantasma da ópera a rondar nos bastidores, sob este lustre de quase 7 toneladas, feito de bronze e cristal. Quase 2.000 espectadores podem ali sentar-se. Depois deixamos a ópera. A poucos passos daqui, outro templo parisiense espera-nos, menos teatral, mais guloso. As Galeries Lafayette. No interior, o espaço abre-se verticalmente. Uma cúpula de vidro e metal eleva-se sobre nós. Arte Nouveau. Ferragens de Louis Majorelle. Vitré de Jacques Gruber. Inaugurado em 1912. Não é o Paris real. É o Paris comercial, exuberante. Perto da cúpula, um espaço mais calmo. L'Appartement Lafayette. Um momento para mergulhar no saber fazer dos macarons e abrandar o ritmo do dia. Mas também para prolongar o fio condutor desta jornada, o Paris real. Porque o macaron vem daí. Introduzido em França no século XVI por Catarina de Médicis. Servido à mesa de Luís XIV, presente em Versalhes. Um biscoito de amêndoa que atravessou os séculos, da corte aos ateliês parisienses de hoje. Saímos com a receita, a técnica e os nossos macarons guardados na sua caixa. Mas o dia ainda não terminou. Pelo caminho, atravessamos a Galeria Vivienne. Uma parêntese refinada antes de regressar à cidade. O Palácio Real não tem nada de um monumento ostensivo. 4 galerias com arcadas rodeiam-no com elegância. Mas ocupa um lugar central na história real e revolucionária de Paris. Criado no século XVII pelo cardeal Richelieu, torna-se rapidamente um lugar de poder. Ao contrário dos jardins reais fechados, este está aberto aos parisienses. Circula-se aqui. Encontra-se aqui. Conspira-se aqui. Foi aqui que Camille Desmoulins apelou à tomada da Bastilha, em julho de 1789. No pátio de honra do palácio, uma surpresa espera-nos. 260 colunas listradas a preto e branco emergem do solo. As colunas de Buren, ou melhor, Les Deux Plateaux. Uma obra de Daniel Buren instalada em 1986. Na época, o escândalo foi enorme. Acusou-se o artista de vandalizar o patrimônio. O projeto foi contestado, atacado, depois mantido. A obra foi concluída. Hoje, a polêmica dissipou-se. As colunas fazem parte da paisagem. As crianças brincam nelas.
Os visitantes fotografam-nas. Um diálogo entre duas épocas. O dia foi intenso. Ao cair da noite, surge o desejo de simplicidade. Nada de mesa real, nada de dourados. Apenas um prato camponês, cozinhado lentamente. Um bœuf bourguignon. À mesa, falamos deste dia. E já preparamos o que vem a seguir. Porque Paris ainda não terminou de se contar. No próximo episódio, apresentaremos o Paris monumental. Até breve para novas descobertas.